Boa tarde, hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Motorista e cobrador são feridos durante assalto a ônibus em Natal. O Tribunal Regional Eleitoral define a ordem de veiculação dos partidos durante a propaganda eleitoral. A enfermeira Simone Dutra, candidata ao governo pelo PSTU, é entrevistada na rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado. Agora, no RN Acontece. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de ontem, suspeito de assaltar um ônibus na zona norte de Natal. Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi detido por um passageiro após ferir com um canivete o motorista e o cobrador do veículo. O assalto aconteceu por volta das 8 da noite em um ônibus da linha 50, que liga o bairro de Igapó à zona sul da cidade. O adolescente estava no veículo com o canivete escondido no boné, quando pediu parada e anunciou o roubo. Ele tentou levar R$ 64, o dinheiro que estava no caixa do cobrador. Antes de deixar o ônibus, o adolescente feriu o motorista na barriga. O cobrador foi ferido em um dos braços. Ao tentar descer, um dos passageiros reagiu e conseguiu imobilizar o acusado. O Tribunal Regional Eleitoral define a ordem de veiculação dos partidos na propaganda eleitoral e o tempo de cada coligação. Durante a audiência realizada hoje no auditório do tribunal, foi decidido ainda quais as emissoras de TV e de rádio que serão responsáveis pela geração da propaganda. A Band Natal será a emissora de TV responsável pela geração da propaganda eleitoral gratuita. No rádio, a FM Universitária é que irá receber e gerar os programas eleitorais de 2014. Os veículos de comunicação foram escolhidos durante uma audiência na sede do TRE, que reuniu partidos, coligações, produtoras e diretores das emissoras. Para a escolha das emissoras, foram levados em conta a qualidade técnica de cada veículo de comunicação. Houve uma preocupação por parte dos presentes com relação à qualidade técnica da transmissão. E aí, realmente, nada melhor do que os que lidam com esse tipo de trabalho, como produtoras, como emissoras, para definir o que seria melhor. A Band tem uma tradição. Vamos também fazer o primeiro debate dos candidatos na próxima quinta-feira, dia 14, entre todos os candidatos, não vamos excluir nenhum candidato. Esse é nosso papel como emissora, é nosso papel como concessão pública. Durante a audiência também foi decidida a ordem de veiculação da propaganda eleitoral de cada partido e coligação. A escolha foi feita através de sorteio. Para o governo do estado, o PSOL do candidato Robério Paulino vai abrir o programa eleitoral com 1 minuto e 24 segundos para expor suas ideias, seguido da coligação liderados pelo Povo de Robson Faria, com 6 minutos e 33 segundos. Depois é a vez da candidata Simone Dutra, do PSTU, com 1 minuto e 20 segundos. A coligação União pela Mudança do candidato Henrique Eduardo Alves é o penúltimo, com 9 minutos e 18 segundos. E por último, é a vez de Araquém Faria, do PSL, encerrar a propaganda com um tempo de 1 minuto e 20 segundos para o partido. Nós fizemos aqui o sorteio do primeiro dia do horário eleitoral. A partir daí nós teremos uma sequência, onde o último do primeiro dia vai ser o primeiro do dia seguinte, e assim sucessivamente. Mais do que nunca, a campanha vai para o palanque eletrônico. E não esqueça, hein? Na próxima semana, dia 14, o debate da Band com os candidatos ao governo do estado. Os 5 candidatos estarão presentes, já confirmaram presença, e você não pode perder, 10h30 da noite. Olha, a propaganda eleitoral gratuita começa no dia 19 de agosto e vai até o dia 2 de outubro. Em caso segundo turno, a retomada será 48 horas após a votação e encerra no dia 24 de outubro. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2014. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal: dívidas na saúde adiam cirurgias e consultas. A Secretaria Municipal de Saúde vai pedir na Justiça o bloqueio de 40 milhões de reais das contas do governo do estado. O valor corresponde a dívidas que se acumulam
desde 2008. O secretário, quando me deu entrevista na semana passada, ele deixou claro, falou sobre essa dívida e falou sobre a possibilidade de uma ação na justiça. Quem acompanhou a entrevista aqui do RN Acontece viu. O Novo Jornal destaca aqui na sua manchete: atraso no baldo implica multa de R$10 mil por dia. Prazo da obra no baldo, viaduto do baldo, vence e implica multa diária de R$10 mil. A verba que o Ministério Público quer usar para castrar gatos. A Prefeitura de Natal garante liberação da via para dezembro. O Novo Jornal também dá destaque aqui: Natal processa governo por dívidas de R$40 milhões na área da saúde. Veja a seguir mais uma entrevista com os candidatos ao governo do estado, desta vez Simone Dutra, do PSTU. Eu volto em instantes. O RN Acontece. Simone Dutra é enfermeira e coordenadora, licenciada do Sindicato dos Servidores da Saúde do Rio Grande do Norte. Ela é candidata ao governo pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Simone é minha convidada hoje na rodada de entrevista com os candidatos ao governo. Essa rodada se encerra nesta sexta-feira. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde à população do Rio Grande do Norte. A senhora terá 20 minutos, divididos em 10 minutos cada bloco, para responder as principais questões aqui que serão apresentadas na nossa conversa, os assuntos de interesse do Rio Grande do Norte. O tempo a gente passa a contar a partir de agora. Candidata, o seu partido é um partido pequeno, né? Apenas 2 vereadores no país inteiro. Exato. Como é que a senhora pretende governar o Rio Grande do Norte sem ter o respaldo popular e partidário? Como é que a senhora vai administrar em caso de eleição? Diógenes, olha, o nosso partido, ele não faz coligações com o partido de direita, né? E por isso é um dos fatores que faz com que a gente tenha poucos vereadores, poucos parlamentares, porque nós respeitamos nossos princípios. Nós não nos juntamos com empresários, nós não nos juntamos com aqueles que defendem os interesses dos empresários. Nosso partido é um partido de trabalhadores. Aliás, nessa eleição, até com os partidos de esquerda, o PSTU não quis conversa em termos de aliança, exemplo do que fez na eleição passada para prefeito de Natal. Por quê? Isso foi um dos poucos estados que não teve coligação com o PSOL. Né? A maioria dos estados, nós fizemos coligação com o PSOL. O que houve dessa vez? Olha, o que é que aconteceu? Nós, desde o ano passado, aliás, 2012, o PSTU cresceu muito sua influência política no estado do Rio Grande do Norte, principalmente com a eleição da vereadora Amanda Gugel. Ela obteve mais de 32 milhões de votos, é a vereadora mais votada no estado. E nós temos uma atuação na saúde, chamamos o impeachment de Rosalba, o Fora Rosalba, temos uma participação dos movimentos sociais. Então, sempre que teve coligação com o PSOL, nós cedemos a majoritária para o PSOL. Infelizmente, dessa vez nós achávamos que nós deveríamos encabeçar assumir. Exatamente, mas não houve acordo. Infelizmente, aconteceram várias tentativas, não foi possível. E aí, cada um tocou a sua vida, nos respeitamos e continuamos. Mas ainda nesse seguindo. ponto, quer dizer, a senhora sabe que nenhum governo ele se sustenta politicamente se ele não tem uma interação com as demais forças políticas. A senhora acha que uma andorinha só faz verão? Quer dizer, o PSTU sozinho poderá dar conta de uma administração, seja no governo do estado, seja numa prefeitura? A senhora acredita nisso? Olha, nós nos apoiamos na população, nós nos apoiamos na classe trabalhadora organizada, nos movimentos sociais. Esses são a maioria da população. Então, meia dúzia que tem dentro do parlamento, que hoje muitos governos estão reféns deles através de jogatinas, de acordos. Esse tipo de relação nós não vamos ter. Nós vamos, sim, levar todas as nossos projetos, né, nossa política para dentro da Assembleia Legislativa, mas nós vamos nos apoiar na população, nos movimentos organizados. Então, se nós temos um programa que responde às necessidades da população, que nós temos certeza disso, então
Então, nós temos certeza também que nós teremos apoio e respaldo popular para botar esses planos para funcionar. Para encerrar essa questão, eu ainda insisto numa coisa, quer dizer, a sociedade ela não é só formada por trabalhadores e pelas pessoas, elas são representadas por instituições, por partidos, e você também tem as empresas, os empresários. Os empresários vão ficar alijados de um governo do PSTU? De hoje, 90% da população mundial no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte é conformada por trabalhadores. 10% são dos empresários, os ricos. A senhora inclui nesse universo 10% também os micro e pequenos empresários? São empresas? Não. Empresas também? São CNPJs também? Não. Nós achamos que o microempresário, o pequeno agricultor, o pequeno empresário, ele está nessa parcela dos 90%. E são esses que nós achamos que o governo deve investir. Hoje, infelizmente, o governo, ele financia o lucro das grandes empresas. Então, o programa do PSTU, as propostas do PSTU excluem esses privilégios. Nós queremos, sim, quem produz as riquezas, inclusive dos empresários que estão, dos grandes empresários, é a classe trabalhadora, é quem está no chão da fábrica, é quem está nos bancos, quem estão nos bancos. Então, essas pessoas é que nós vamos privilegiar. Entendeu? Empresário, então, não vai ter vida fácil. Grandes empresários no nosso governo, primeiro, não terão isenção fiscal. Grandes empresários também serão taxados, porque, só dar um exemplo, a Guararapes, o ano passado, que é uma empresa que emprega mais de 10 mil funcionários, fora a Riachuelo, teve um lucro de quase R$1 bilhão em 2013, com uma folha de pagamento de pouco mais de 200 milhões. Então, por que não pagar imposto? Por que não trazer imposto para melhorar a situação da saúde, melhorar a situação da educação, melhorar a situação da segurança pública? Então, o que ocorre é isso. O problema é que estes governos que estão aí, todos que passaram e os que estão à frente das pesquisas hoje, que dizem que vão resolver o problema do Rio Grande do Norte, na realidade, são financiados e vão governar com os interesses para esses empresários. Candidata, a senhora é enfermeira e conhece muito bem o problema da saúde, né? É crônico, entra governo, sai governo, os governantes não se entendem nessa área e a população padece. Exato. Qual é o seu plano para a saúde em caso de eleição? Olha, Diógenes, antes de falar sobre o nosso programa, é importante dizer o seguinte: estes governantes que estão aí não têm a menor prioridade na saúde. Eu estou vindo agora da OAB, onde nós tivemos um debate lá com o Ministério Público, o secretário de Saúde do Estado e do município de Natal. O secretário estadual mostrando a situação caótica de crise econômica que está a saúde, que de 40 milhões que deveria ter todos os meses para custear a máquina pública, os hospitais, para manter os hospitais funcionando, os serviços de saúde de uma forma geral, o Estado, em junho, repassou 3 milhões. Quer dizer, 40 milhões, repassou 3 milhões. E o que é que vai acontecer? Falta comida nos hospitais, faltam medicações nos hospitais. Nós chegamos antes de ontem, nós estávamos em Mossoró e fomos fazer uma visita no Rafael Fernandes. Vimos seis trabalhadoras terceirizadas sentadas no chão, com fome, porque o hospital não dá almoço. É possível que um estado como esse, que arrecada ICMS como arrecada, deixe um trabalhador seu passar fome? Então, esses governantes aí, eles não têm a menor responsabilidade com essa população, a menor. Nós dizemos o seguinte: nós vamos dobrar os investimentos na saúde, elevando para 25%. Hoje é quanto? Hoje, por exemplo, este ano, o governo investiu, o orçamento foi 12,9%, mas não repassa o que é orçado, o que o orçamento decidiu, ele não repassa. Então, há um subfinanciamento, há uma carência muito grande, levando a população, 75% da população depende do SUS, levando a população a uma situação de tragédia. Então, a sua proposta é elevar para 25%? Elevar para 25%. Nós precisamos recuperar os hospitais regionais, fazer um novo plano de regionalização, dar condições para os trabalhadores atuarem, reequipar os hospitais e também
valorizar os servidores que ganham dos piores salários desse país, não tem um plano de cargos e salários, aliás, tem um plano de cargos e salários que não é atendido. E outra coisa, precisamos dar fim à terceirização na saúde, porque hoje é cerca de R$1 milhão se gasta por mês com as empresas terceirizadas, com cooperativa médica. Isso é um ralo de recursos públicos. Então, é preciso reestruturar e não tem como reestruturar se não houver uma prioridade no investimento da saúde. Ainda neste bloco, eu queria perguntar sobre a educação, que os problemas também são muito parecidos. A falta de investimento, escolas, enfim, falta de professores. Qual é a ideia que o PSTU tem para a educação? Olha, também é importante informar, né? Nós temos mais de 1 milhão de pessoas no estado não têm acesso à educação. Tem uma taxa de analfabetismo de 15%, e se contar do analfabetismo funcional, que é aquele que a pessoa escreve, lê, mas não entende o que escreve, é mais de 20%, 25%. Então, nós estamos propondo, primeiro, em nível nacional, é necessário que o governo federal, e através do nosso candidato José Maria de Almeida, estamos defendendo isso, invista 10% já do PIB. Isso foi aprovado para 10 anos, né? Isso é insuficiente. Isso não vai dar conta das necessidades da educação. Por que o governo pode dar 42% do orçamento para pagar a dívida pública, que só cresce, quanto mais se paga, mais ela cresce, e não pode investir 10% do PIB na educação? Então, essa é uma das questões em nível nacional. Aqui nós estamos propondo 30% do orçamento da receita do Estado na educação. Defendemos também a construção de creches através de convênio com os municípios e também com o governo federal, para colocar todas as crianças de 0 a 3 anos em creche, e também o ensino integral, para que os estudantes tenham uma escola de qualidade. A gente pode continuar falando da educação, se a senhora tem mais alguma coisa a complementar. No próximo bloco, completamos os 10 minutos. Eu volto daqui a pouquinho com a entrevista de Simone Dutra, candidata ao governo pelo PSTU. Estamos de volta com a entrevista com a enfermeira Simone Dutra, candidata ao governo pelo PSTU. Candidata, você estava completando as informações sobre a educação. Então, a necessidade, não tem como você melhorar a educação sem fortalecer e sem valorizar o professor. Então, os professores aqui têm um salário muito ruim, para poder conseguir que o seu plano de carreira... O piso não basta? Esse piso... O piso é uma vergonha, porque o piso foi aprovado para 40 horas. Então, municípios e os estados em que já se pagava o piso para 20 horas, então, praticamente, as pessoas congelaram o seu salário. Havia tanto um salário, 2 salários mínimos para um professor de 40 horas. E além dessa questão do professor, do salário, tem a questão também das disciplinas, né? Hoje, no sistema da rede pública estadual, faltam professores de algumas disciplinas, os alunos terminam o ano sem ter determinadas matérias, biologia, química. Exatamente. A senhora, caso eleita, vai dar atenção a essa... Exatamente, isso é um absurdo, né, Diógenes? Você, o adolescente, o jovem, concluir os 3 anos de ensino médio sem uma disciplina de física, sem uma aula de matemática. Quer dizer, ele já entra em desvantagem para entrar para o ensino superior. Então, isso é uma injustiça muito grande que é feita com o jovem do Rio Grande do Norte, né? Então, nós também vamos resolver essa questão. A candidata estava trabalhando com os números da saúde e tal, milhões e tal, deu um dado errado da votação de Amanda Gugel. Ela não teve 34 milhões. Desculpa, de novo. 32 mil votos foram os votos de Amanda Gugel em 2012. A vereadora mais votada em Natal na última eleição. Mais de 32 mil votos. Candidata, ontem tivemos mais um protesto em Natal, com a participação de políticos do PSTU. Houve depredação. Eu queria a opinião da senhora sobre esses protestos que acabam em violência e depredação. Primeiro dizer que esses protestos, eles ocorrem, principalmente os que vem acontecendo aqui esse ano, tem a ver com a questão do transporte público, né? Que é um transporte público caro,
de má qualidade e os estudantes, eles estão no seu direito, né, de lutar. Até achávamos que deveria ter mais adesão dos trabalhadores a essa luta. Mesmo depois de um período de mais de 2 anos sem reajuste na tarifa, mesmo assim, com inflação, com aumento de salário de cobradores, a senhora acha que não era para aumentar o transporte mesmo coletivo? Assim, o transporte de Natal é um dos mais caros, inclusive, até mais do que Recife. Então, nós achamos que era assim, não era para ter haver aumento de passagem, até porque não há um conhecimento dos lucros do Seturne, eles não abrem, né, as planilhas de lucro, de custeio e de lucro do Seturne, não abre. Então, a população, ela tem um direito constitucional de ir e vir através do transporte público, que é uma concessão, que o próprio governo não assume. Mas no caso da violência, eu queria a opinião da candidata do PSTU. Nós do PSTU, nós fomentamos e mobilizamos as pessoas para mobilizações, para manifestações onde a gente coloca nossas ideias, nossas palavras de ordem. Nós não somos a favor de depredações, de violência. Essas ações são ações isoladas e que inclusive não tem a nossa participação. Nós já declaramos isso várias vezes, que até porque são coisas que são feitas por uma prática feita por uma minoria. Mas esse tipo de declaração do PSTU, da senhora, da candidata inclusive ao Senado, elas são repetidas, mas a gente vê a continuidade desse tipo de protesto violento. O PSTU, ao apoiar, ao promover, ao mobilizar, também não teria condições de tentar conter essa ação dos radicais? Olha, porque quando a gente organiza um movimento, uma ação, uma manifestação de rua, ela é aberta. Ela é livre. Então, nós não podemos nos responsabilizar por todos os grupos organizados que tem dentro dessas manifestações. Então, não tem controle. A nossa orientação não é esta. Nossa prática não é esta, certo? Então, nós já, inclusive, fizemos debates públicos com os black blocs. Não achamos que isso aí aglutina e fortalece as manifestações. Pelo contrário, afasta as pessoas. Exatamente. Porém, nós não temos o controle sobre eles e eles têm tem liberdade para agir. Então, candidata, em relação à questão das depredações, tem a ver com segurança pública. Eu lhe pergunto, a senhora, inclusive, tem dado declarações de unificação das polícias. Como será a polícia no eventual governo de Simone Dutra? Então, nós defendemos que a polícia, ela precisa ser uma polícia civil. Então, nós defendemos que a polícia militar, ela seja incorporada e unificada com a polícia. Uma fusão das duas polícias. Uma fusão. Isso não é apenas uma proposta nossa. Existe uma pesquisa que saiu essa semana que mais de 77% dos policiais querem o fim do regime militar dentro da polícia, porque não é condizente com as necessidades, inclusive, da população e nem dos policiais. Porque, por exemplo, Diógenes, só quem é promovido dentro da polícia militar são as altas patentes. Os policiais não têm um plano de carreira. Mas foi aprovado agora, a Assembleia aprovou recentemente. Agora, depois de muita luta. E a diferença de um soldado, de um cabo, para um que está numa alta patente é muito grande. Então, há uma desproporção muito grande. A outra coisa é a questão da abordagem à população. A polícia, ela tem uma formação, e isso todos os policiais do movimento que conversam conosco, e tem pesquisas que mostram que ela é formada para guerrear, dentro da concepção, da filosofia das Forças Armadas. No Exército, o soldado ele é pronto para guerrear, para matar o inimigo. Porque é para defender as fronteiras do país. Então, a mesma disciplina é aplicada dentro da Polícia Militar, que vai para as favelas, que vai para os bairros periféricos pobres, e muitas vezes aplicam a mesma conduta. Então, nós somos contra isso, nós achamos que a polícia deve estar pronta para defender o direito civil das pessoas. Mas aí eu lhe pergunto, como reprimir a bandidagem que anda muito bem equipada e muito mais organizada que as próprias polícias? Olha, a proposta que tem de discussão, e inclusive a PEC 51, o projeto de emenda constitucional 51, que está tramitando no Congresso, fala, inclusive,
inclusive, de que a polícia ela deve agregar as duas coisas, né? Ela deve agregar a parte da inteligência, da investigação e também a segurança ostensiva. Então, fazendo uma combinação de inteligência com segurança ostensiva. Mas o uso isso da força, às vezes, é necessário. Sim, mas não está se negando isso. Agora, você acha que é correto, por exemplo, como eu tive um exemplo há 2 semanas atrás, uma pessoa próxima a mim, teve a sua casa, uma faxineira que tem 2 filhos jovens que são pedreiros, os 3 tiveram a sua casa invadida por policiais, a metade deles mascarados, agrediram, bateram, chamaram de vagabunda, dizendo que eles eram traficantes. Entendeu? Por quê? Porque mora num beco e lá tem traficantes ao redor. Então, a polícia, numa postura dessa, ela julga e ela aplica uma pena. A polícia não tem esse tipo de ação, ela não tem respaldo constitucional em nenhuma lei. Então, nós somos contra isso. A polícia precisa respeitar o direito do cidadão, o direito das pessoas, não pode ter esse tipo de abordagem. Infelizmente, o regime militar, a polícia militar, ela é orientada a partir dessa postura. Nós temos menos de 2 minutos. Eu ainda lhe pergunto em relação ao baixo investimento hoje no Rio Grande do Norte, em torno de 4%. Além do investimento, eu queria lhe perguntar quais são as suas prioridades em obras estruturantes em caso de eleição. Então, algumas obras importantes, cerca de 16% só do Rio Grande do Norte, segundo dados do próprio Plano de Saúde Estadual de 2012, apenas 16% do Rio Grande do Norte é saneado. Em 14 anos, só cresceu 6% a quantidade de saneamento, né, de obras de saneamento. Quer dizer, de Garibaldi até Rosalba, que aí a gente vê que todos governam da mesma forma, não teve investimento em saneamento. Então, é necessário fazer saneamento, porque, embora não se morra hoje de doenças infecto-contagiosas, mas a quantidade de pessoas doentes por doenças evitáveis através da questão do saneamento, por exemplo, é muito alta e se gasta muito na rede pública. Além do investimento além de saneamento, obras da seca, nós achamos que é necessário, de uma vez por todas, estruturar, né, fazer obras que coletem, né, que armazenem e distribuam a água de forma democrática para o pequeno agricultor, principalmente no sertão, que tem um problema. Grandes assuntos na adutora, mas sim nesse trabalho micro com as pequenas famílias. A FETARNE, ela tem um programa, apresentou não só a mim, mas todos os candidatos, um programa que coloca muito bem isso, né? Há uma proposta completa com açudes, com cisternas, calçadões para armazenar e distribuir. Nós absorvemos essas propostas do pessoal, dos trabalhadores rurais. Eu queria agradecer Simone Dutra pela participação aqui na rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Estado. Obrigado, Simone. Muito obrigada, Diógenes. Muito obrigada a todos. É isso aí. A todos, uma boa tarde. Eu volto na segunda-feira. Lembrando a você que no dia 14 de agosto teremos o debate da Band com os candidatos ao governo do Estado. Não perca, 10h30 da noite. Vamos ficar agora com Boa Tarde, Cidadão, Robson Carvalho. Eu volto segunda-feira. Bom final de semana para vocês.